Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Que vocês tenham uma quinta-feira muito proveitosa e uma quinta-feira de paz e tranquilidade. Espero que você tenha dormido bem e que você se levante pronto para enfrentar um mundo que está em convulsão, né? Dos fenômenos naturais, por exemplo, cada vez mais severos, estão deixando assustada a população brasileira por causa do que está acontecendo lá em Juiz de Fora, né? Onde quase 50 pessoas já perderam a vida, um número que provavelmente vai ser amplificado ainda, porque tem muita gente desaparecida, e também porque a meteorologia, as previsões do comportamento do tempo para hoje, não são nada boas, né? Daqui até o fim de semana, ou seja, nos próximos 2 dias, pode chover mais de 300 milímetros naquela região, em Minas Gerais, onde houve tanta tristeza, né, com o acumulado de chuva dos últimos dias. Nós tivemos aproximadamente 300 milímetros de chuva encharcando o solo nos últimos dias. E é essa mesma quantidade que deve chover se a previsão da meteorologia se confirmar nos próximos 2 ou 3 dias. E isso afeta também todo o litoral, desde o sul da Bahia até a divisa de São Paulo com o Paraná, e coloca áreas como, por exemplo, de Petrópolis, onde tem também uma ocupação desordenada de morros, sob alerta do que pode vir a acontecer em função do aguaceiro que se prevê. Então essa é a tônica do noticiário de hoje, pontuada pela informação terrivelmente desairosa de que o governador Zema, lá em Minas Gerais, reduziu as verbas para combate a enchentes e para prevenção em 95%. Dos 135 milhões previstos para o orçamento do ano passado, ele liberou só 5 milhões. E aí acontece essa tragédia toda e o governador fica fazendo discurso prosélito aí para dizer que não tem nada a ver com essa história, né? E os números, infelizmente, aí não mentem. E a gente está vendo que o sofrimento é a melhor tradução para essa incúria administrativa, em que dinheiro que deveria estar atendendo gente que realmente precisa da ação do Estado é desviado para outras finalidades, inclusive para compor um caixa deficitário no governo de Minas Gerais, que esse governador que chegou lá prometendo: eu vou tratar Minas como empresário da iniciativa privada, e sai deixando lá um rombo bilionário, foi à justiça para não pagar os repasses da dívida à União, e agora vai pontuar o seu último ano aí de mandato com essas tragédias que se acumulam lá no sul de Minas Gerais, né? Vamos torcer então para que hoje não seja um dia de tempo muito impiedoso, muito inclemente, e para que as previsões da meteorologia não estejam certas, tá? E por falar em Minas Gerais, outra tragédia que se abateu sobre Minas Gerais foi aquela decisão de um desembargador, aliás, 2 desembargadores, que tiraram da cadeia, reformaram a sentença que veio da primeira instância, condenando um homem por ter estabelecido uma relação de natureza sexual e afetiva com uma menina de 12 anos, um homem de 35 anos de idade. Diante da pressão da opinião pública, esse desembargador, denunciado também por assediar sexualmente, inclusive um sobrinho, que ontem falou publicamente no Jornal Nacional, mudasse de ideia, como se fosse possível alguém reconsiderar uma decisão tão grave quanto a que ele tomou e passar a enxergar a gravidade onde antes ele vinha uma situação de plena normalidade. Mas, enfim, é melhor isso do que deixar como estava, você não acha? É isso. E mais outro assunto em destaque no dia de hoje é que esquenta lá em Brasília a discussão em torno da emenda 6x1. Hoje no N1 vocês vão ver uma matéria com o Guga Noblar cobrando posição de deputados lá em relação a esse assunto e vai notar que eles têm dificuldade em assumir, né, os deputados da direita, especialmente os bolsonaristas, têm dificuldade em assumir que estão contra esse projeto que tem, né, uma alma assim tão popular, que de repente incendiou a opinião pública brasileira a seu favor, e agora o patronato, né, os maus patrões desse país, os exploradores dos trabalhadores querem vetar lá no Congresso Nacional. E aí a direita começa a se articular. Isso é o que a gente vai ver durante o dia de hoje. Antes de começar o noticiário, eu falo todo dia com meu amigo Alex Amorim, que hoje deve estar feliz da vida. Alex, bom dia, meu caro. Aliás, eu cruzei com o Alex aqui na redação mais cedo, até esqueci de dar os parabéns para ele, porque o Palmeiras voltou a ganhar, Alex.
Fez as pazes com a vitória, é isso? Isso mesmo, bom dia nossa audiência, bom dia a todos, bom dia à comunidade do ICL. Isso mesmo, Panunzio, ontem o Palmeiras fez as pazes ali com a vitória, é o líder do campeonato com 10 pontos e eu não sou mais fora Abel, eu dei mais uns 2 meses ali pra ele verificar se o trabalho tá bom, pra ele permanecer ali no Palmeiras, ô Panunzio. Quer dizer que basta um jogo, basta um resultado bom para parar a campanha contra o Abel, é isso? Isso mesmo, lembrando que quando você tava de férias, ô Panunzio, o Calejão falou, quando o Palmeiras voltar a vencer, o Alex mudará de ideia e realmente aconteceu, Panunzio. Está aí o vaticínio do Calejão, né? Aqui desta cadeira, dizendo que aconteceu o que aconteceu de fato, né? Isso então tá tudo bem, pazes no Palmeiras agora. Isso. Sim, aí Panunzio, ontem teve essa rodada, né, que foi a quarta rodada, perdão, o Palmeiras ganhou de 2-1 ali do Fluminense, mas Panunzio, foi uma rodada que teve 3 empates, ali começou, eu não vou falar mais o nome daquela marca, o Bragantino ontem empatou. Isso, boa. Muito obrigado. Aqui não tem, nem pagando, não pode, aqui no ICL não pode, eu acho muito bom isso, porque a gente não tem mesmo que ficar fazendo merchandising de graça para ninguém, né? Isso mesmo, então, Panunzio. aqui tem nome, Bragantino é Bragantino só, não tem nada de red, não sei o que, de boi azul, nada de boi vermelho, nada disso. Vai. Voltando às origens ali do Bragantino, empatou 1-1 ali com o Atlético Paranaense, o Remo empatou 1-1 ali com o Internacional jogando em casa, e outro empate que teve na rodada foi entre Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians estava com o time meio misto porque tá pensando ali na rodada, na semifinal ali do Paulista, e foi um ótimo resultado ali pro nosso Coringão. Um resultado positivo para nós é do São Paulo, que ganhou de fora de casa do Curitiba. Fazia algum tempo que o São Paulo não ganhava fora de casa ali contra o Coxa e conseguiu essa vitória por 1-0, o gol do Caule ali de pênalti. E para finalizar a rodada, tivemos o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, 2-1 para a equipe do Rio Grande do Sul, e finalizar o Palmeiras ganhando de 2-1 contra o Fluminense. Lembrando que foi um jogo aberto, o Palmeiras jogou bem, o Fluminense jogou melhor que o Palmeiras, então placar um empate seria justo, mas pela minha felicidade e pela felicidade dos palmeirenses, o Palmeiras conseguiu essa vitória. E para não deixar passar, Panunzio, quem vai sofrer hoje é o futebol, porque teremos Santos e Vasco ali, os 2 últimos colocados do Campeonato Brasileiro, Panunzio. Disputando o quê? Quem perde mais? Isso, disputando o pior futebol do Brasil. Beleza, 2026. Maravilha. Ó, vai arranjar encrenca com isso. O pessoal, qual que é? Vasco, quem mais? Vasco e Santos. O Panunzio, mas quem me disse isso foi o Caio Marinado, nosso supervisor. Então não vamos causar intriga. O Caio não tá com moral nenhuma, não. Ontem nós perdemos de novo nas loterias aqui. Tá difícil, viu? Vamos nessa, Panunzio. Vamos nessa. Um abração, Alex. Obrigado pela conversa aqui. O Alex volta à sua condição de diretor de TV, a qualquer momento, de palpiteiro, mora aqui do nosso programa, porque ele é quem manda em mim aqui. Ele fala a todo momento que eu posso e que eu não posso fazer. Pessoal, o seguinte, eu vou apresentar para vocês aqui as manchetes do site do ICL Notícias primeiro, depois eu vou falar da meteorologia, porque a meteorologia deixa de ser um assunto fortuito ou uma parte integrante aqui do nosso programa, por mera formalidade, passa a ser o centro do noticiário por causa dessa história das chuvas todas que estão massacrando lá o sul de Minas Gerais. Então, quero mostrar para vocês, está aqui já no vídeo, o Alex já colocou, esse aqui, eu vou até dar um refresh aqui na página, aí, ó, porque muda, tá? Todo dia, 7 horas da manhã, muda e muda a manchete aqui. Mas vamos lá, olha, o assunto principal neste momento no nosso site é esse aqui, olha. O Centrão quer o governo no debate antes de votar a regra sobre penduricalhos, essa doença que acomete o Brasil desde o seu descobrimento, quando o Pedro Vaz Caminha pediu ao rei de Portugal que tirasse um genro dele do degredo e ainda arranjasse uma boa colocação do serviço público lá em Portugal. Isso foi na primeira caravela, hein? E de lá para cá só fez piorar, a ponto de virar um descalabro completo, né? No que se tornou aí, nós tivemos aí 2 semanas atrás o presidente da Câmara, Hugo Mota, inventando uma lei para fazer penduricalhos que serviriam para funcionários com nomeação política, que não passaram por concurso público e nada, e criando inclusive uma condição especialíssima de poder furar o teto da Constituição, inclusive dobrando, né, o valor do teto com verbas indenizatórias, que na verdade nada mais é do que salários disfarçados de dinheiro que tem que ser reposto, porque decorre de venda de férias, de horas extras, coisa toda, tudo que eles não fazem, mas cobram, né? Tudo que eles não fazem, mas cobram. Então vamos lá. Então o Centrão
está criando dificuldades. O Centrão ama um penduricalho, como se viu pela atuação do Hugo Mota e de todos os deputados que aprovaram a criação dos penduricalhos lá para os funcionários do Congresso, mas o Centrão quer botar o governo na parada. A gente vai ver isso, né? E o ministro Flávio Dino, nessa segunda manchete aqui, disse que o julgamento dos penduricalhos não ameaça nenhum direito do funcionalismo, até porque estourar o teto constitucional não é direito de ninguém, embora tenha se transformado numa tradição, numa cultura aqui no Brasil, né? A segunda manchete é essa que eu falei, do desembargador lá de Minas Gerais, esse sujeito aqui que está na capa do nosso site aqui, que deve estar muito envergonhado, né, de ter sido pego numa ação absurda, assim, de tirar da cadeia um sujeito que aos 35 anos de idade foi viver com uma menina de 12 anos de idade, uma criança, né? E agora, olha aqui, olha, tá aqui na nossa capa uma análise falando o seguinte, sobre a relativização do estupro. Na linguagem jurídica, isso tem um nome que é um estrangeirismo, é a palavra distinguish, né? Que é uma doutrina que os magistrados usam para tomar uma decisão diferente daqueles antecedentes que compõem a jurisprudência, tá? Em nome dessa excrescência foi que este sujeito aqui, agora acusado inclusive pelo sobrinho de ser um degenerado, né, voltou atrás na sua decisão e mandou para a cadeia não só o sujeito de 35 anos que abusava dessa menina, como a mãe dela também, que ela concordava com isso, ela permitia essa relação que hoje, claro, a sociedade reconhece como estupro de incapaz, tá bom? E aqui nas manchetes subsequentes, olha, o desembargador responde a 5 denúncias da mesma natureza após a polêmica sobre o estupro de vulnerável, né, que foi o que aconteceu. Vamos agora para os destaques secundários aqui no cantinho direito da nossa página. Olha, infelizmente esse aí é o placar, são 47 pessoas mortas até agora, 20 pessoas ainda desaparecidas e contando, né? Uma tristeza isso que está acontecendo em Minas Gerais. Daqui a pouquinho o Kleber Lourenço vai contar para a gente como é que o coronel Marcelo Câmara, que abriu a polêmica sobre o trabalho na prisão dos condenados do 8 de janeiro, conseguiu finalmente a autorização do Supremo para trabalhar, tá bom? E vocês vão conhecer com a Amanda Miranda aqui o tal ICE de Floripa. É uma Gestapo inventada pelo prefeito da cidade para constranger moradores de rua. Já foi flagrada nisso aí, né? Nisso, quer dizer, é o ressurgimento das milícias fascistas do Brasil. Florianópolis está na ponta desse processo, né, fazendo jus ao título de capital mais reacionária do país. Temos também no nosso site aqui uma análise sobre uma decisão do ministro Flávio Dino de ontem, desmascarando, desmontando o esquema oligárquico que vigora ainda lá no interior de Pernambuco e que ontem colocou abaixo, pulou o muro das proteções institucionais e foi atrás dos negócios do senador Fernando Bezerra e família, tá? São várias famílias célebres lá do interior do Nordeste, especialmente do estado de Pernambuco. São os Bezerra, são os Coelho, são os Cordeiro, gente que manda desde o descobrimento do Brasil no estado e que continua em qualquer governo, inclusive no presente, tendo a varinha de condão nas mãos para fazer a mágica da transposição dos recursos públicos para o bolso deles mesmos, tá? Então você não deve deixar de ler isso. E como último destaque aqui, a reforma trabalhista do Milei, que se inspira num congênere brasileiro inventado pelo então presidente tampão Michel Temer. Tudo isso está aqui no nosso site, mas nós vamos começar mesmo falando sobre a questão da meteorologia, porque hoje o dia promete, tá? Por causa das previsões. A primeira coisa, olha, o CEMADEM, aqui na matéria, na capa do UOL, o CEMADEM é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, né? É um grupo público, está alertando para o risco de deslizamentos de novas grandes enxurradas lá em Juiz de Fora. Diz a matéria, o CEMADEM reclassificou como muito alto, em um boletim divulgado na madrugada de hoje, o risco de ocorrências hidrológicas e geológicas devido às fortes chuvas que atingem Juiz de Fora. Aqui, ainda quando a matéria foi redigida, o placar funesto estava em 42. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui o próprio boletim do CEMADEM, para que a gente possa ter uma noção da gravidade da situação que os mineiros, especialmente os do Sul,
de Minas Gerais vão enfrentar com a chuvarada hoje, tá bom? Bota para mim na tela. Tá aí, olha, esse aqui é o boletim do CEMADEM. São duas anotações aqui, ó, região sudeste, Minas Gerais, isso aqui é para risco hidrológico, tá? Inundação de rios, né? Rios saindo da calha. Então, diz aqui o alerta, considera-se muito alta a possibilidade de permanência ou novas ocorrências de enxurradas, alagamentos em áreas de drenagem deficiente e inundações na região geográfica intermediária de Juiz de Fora, Minas Gerais, devido às atuais condições críticas de drenagem urbana em decorrência dos acumulados dos últimos dias, a saturação do solo na região e a previsão de altos acumulados para os próximos dias, com condições de pancada de chuva generalizada com intensidade moderada a forte. Considera-se alta a possibilidade de enxurradas, de extravasamento de canais urbanos, alagamentos em áreas de drenagem deficientes nas regiões geográficas intermediárias de Belo Horizonte, Barbacena, Petrópolis, Volta Redonda, Barra Mansa, São José dos Campos, São Paulo, devido à previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte e acumulados significativos, né? Como aparece aqui nessa figura, essas são as áreas de maior risco, né? Litoral da Bahia, a metade sul do Espírito Santo, todo o estado do Rio de Janeiro, mas com maior risco para as regiões a partir da região dos lagos, da capital, e aí isso vem pelo litoral norte de São Paulo até a capital, quase na divisa com o estado do Paraná. E a região de maior risco é essa aqui, olha, é justamente a região de Juiz de Fora, no sul de Minas Gerais, tá? Onde tá, o mapa está vermelho aí. É onde a previsão é de chover mais de 300 milímetros daqui até o final de semana, tá bom? E ainda o alerta traz mais uma observação. É muito alta a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa nas regiões geográficas intermediárias de Juiz de Fora e Petrópolis, no Rio, devido à previsão de continuidade da chuva com intensidade moderada a forte ao longo do dia, incrementando os elevados acumulados registrados nos últimos dias, superiores a 300 milímetros em 72 horas em algumas localidades, caso de Ubá e de Juiz de Fora, que contribuíram para a saturação dos solos. Nesse cenário, há a possibilidade de ocorrer novos deslizamentos esparsos e generalizados em encostas com suscetibilidade a esse processo, além de queda de barreira à margem de estradas e rodovias, tá? Então, enfim, vai ser mais um dia duro lá em Minas Gerais. Vai ser um dia duríssimo lá em Minas Gerais. Bom, vamos falar um pouquinho agora desse placar funesto, né? Esse placar que poderia, obviamente, ser muito menor caso houvesse uma estrutura de prevenção e de mitigação dos prejuízos decorrentes disso tudo. E, principalmente, se houvesse, antes disso tudo, uma política de ocupação de espaços de risco, né? Porque o poder público vê isso acontecer, vê as casas sendo construídas em costas de morro, que são praticamente na vertical, e não faz nada, e permite que isso aconteça, e aí, quando chega a hora do tempo inclemente, isso acaba sendo uma consequência natural e fácil, especialmente porque governadores da qualidade desse Zema lá de Minas Gerais tiram o dinheiro do combate ou da mitigação e passam isso para o caixa do Estado, que eles administram como o nariz deles, né? Então tá aqui a manchete para vocês sobre as consequências, o número é pavoroso, 47 pessoas morreram nas chuvas só lá na zona da mata de Minas Gerais, tá? E o intertítulo aqui informa pra gente que que há 3 mil pessoas desabrigadas só em Juiz de Fora, 400 desalojadas. Em Ubá, há 26 desabrigados e 178 pessoas desalojadas, né? E o quadro é muito ruim de se ver, olha, vocês podem ver por esse registro fotográfico, né? A desgraça toda, né, de ter que tirar de debaixo de toneladas e toneladas de escombros, corpos e pessoas feridas que não vão resistir à pressão dos desmoronamentos, né? A matéria é da Agência Brasil e ela nos informa o seguinte: subiu para 47 o número de mortes na zona da Mata Mineira por causa de temporais e deslizamentos de terra que atingem a região desde a última segunda-feira. Balanço mais recente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais indica 40 vítimas fatais em Juiz de Fora e mais 6 em Ubá, número que já cresceu porque há mais um desabrigado, tá bom? Bom, nós vamos falar bastante sobre as chuvas. Eu só, antes de chamar o Kleber, porque eu já estou atrasado com ele, eu quero mostrar para vocês
o mapa do Brasil hoje, como ficam os alertas, né, para a gente ter, porque não vai chover só lá em Minas Gerais, vai chover em toda essa região aí amarela e alaranjada, com grandes riscos aqui, olha, especialmente para essa região que nós já mostramos, região de Juiz de Fora. E agora vamos ver como é que estão as temperaturas nas capitais e a condição meteorológica para que você possa lidar com esse elemento tão importante hoje, cada dia que passa, mais importante nas nossas vidas. Em Porto Alegre deve chover pouco, temperatura máxima de 28 graus, calor dando um refrigério lá para os gaúchos. Em Florianópolis também a mesma previsão, pancadas de chuva isoladas com 28 graus. Em Curitiba a temperatura máxima vai a 23, em São Paulo nuvens, pancadas de chuva, trovoadas isoladas no horizonte, né, com alerta aí para o dia inteiro para ocorrência de chuvas torrenciais. E aqui nós tivemos, gente, veja se pode isso, o sujeito é da Enel, a pior distribuidora do Brasil, disparado, né? A distribuidora que deixa a cidade sem luz a cada pé d'água que cai por aqui. E ele disse que só Jesus, um diretor lá dessa Enel, dessa porcaria dessa empresa, diz que só Jesus é capaz de impedir novos apagões em São Paulo. Quer dizer, a empresa dele está apelando a um milagre que ela deveria provocar com a manutenção adequada da rede, com a poda das árvores, mas não, só Jesus que pode impedir aqui, ou seja, teremos problemas aqui, problemas que nos afligem sempre, né? Então vamos lá, São Paulo vai ter 26 graus de máxima, temperatura começa a diminuir, muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No Rio de Janeiro é a mesma previsão, com temperatura máxima de 30, em Vitória 31 graus, em Belo Horizonte 26 graus. Agora vamos aqui para o centro-oeste. Brasília terá também chuva, bastante, temperatura máxima a 27. Goiânia hoje, curiosamente, vai estar 1 grau mais frio do que Brasília nas suas horas mais quentes. A temperatura lá vai chegar a 26 graus, um alívio aí para o pessoal de Goiás, né? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 30 graus de máxima, muitas nuvens, mas não chove. Em Cuiabá chove pouco e temperatura vai a 30 graus. Em Porto Velho também chove, 31 graus, a mesma coisa em Rio Branco, a temperatura vai a 32. Em Manaus chove menos um pouco, né? Chuvas isoladas, 31 graus de máxima. Em Boa Vista, Roraima, a temperatura vai a 36, Boa Vista que está se consagrando esse ano como a capital mais quente do país, hein? E com menor pluviosidade, né? 36 graus de máxima lá hoje. Em Macapá, nuvens, pancadas de chuva isoladas, 29 graus Celsius de temperatura máxima. E em Belém, a mesma previsão com 32. E Palmas do Tocantins terá 31 graus, lá também chove. Agora vamos para o nordeste do Brasil. São Luís do Maranhão, 30 graus Celsius de temperatura, chove em todo lugar, tá, gente? Então não vou ficar repetindo aqui. As capitais que mais terão chuva no Nordeste serão justamente São Luís, que a gente acabou de ver, e Teresina, no Piauí, onde a temperatura máxima chega a 30 graus. Em Fortaleza, nuvens, pancadas de chuva, temperatura máxima de 31. Em Natal, 32 graus de temperatura máxima. Em João Pessoa, 32. Chove em todas as capitais do Nordeste, tá? Muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas lá em Recife também. Em Maceió, a máxima vai a 32, com a mesma previsão. Em Aracaju vai a 33. Em Salvador, 34 graus. Essa é a previsão dessa meteorologia que nos assusta durante o dia de hoje. Deixa eu chamar o Kleber Lourenço agora, porque o Kleber tem várias e várias informações para a gente nesse comecinho de manhã. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Kleber, às vezes, quando a gente abre, quando eu acordo 4 da manhã para fazer esse programa aqui, abro o noticiário, fico pasmo com algumas coisas. Por exemplo, com a cara de pau desse desembargador de nome árabe lá de Minas Gerais, que tirou da cadeia um pedófilo, né, que molestava sexualmente uma menina de 12 anos e agora devolveu, mudou de ideia. Como é que pode? Um sujeito que alegou que estava dentro da doutrina do distinguish, uma palavra afrescalhada, americanizada, para dizer que os tribunais não precisam respeitar a doutrina nem a jurisprudência. Como é que esse cara mudou de ideia? Como é que aconteceu esse milagre? Me conta, Kleber. Olha, Panunzio, esse caso, acho que é o melhor ditado para ele, nada é tão ruim que não possa piorar. Sempre piora. Desde o início da decisão que basicamente autorizou que adultos tivessem relações com crianças, que foi basicamente isso que aconteceu, a gente só tem uma escalada de coisas ruins e pioras desse caso. Nessa última, agora, depois de toda a repercussão do caso,
o desembargador ele voltou atrás na sua decisão e ele ainda afirma que a decisão dele, aqui, ó, ele diz desse jeito: infelizmente foi necessário um caso de minha relatoria para expor um recorrente entendimento adotado pelo Poder Judiciário, desconsiderar a realidade social e os avanços teóricos sobre a perspectiva de gênero. Basicamente, ele faz uma meia-culpa e também reconhece que ele mudou a decisão dele por conta da pressão popular, da pressão da sociedade, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, porque os juízes eles deveriam guiar as suas decisões unicamente pela lei, pela letra fria da lei, pela Constituição, por toda a legislação vigente, que inclusive já proibiria o tipo de decisão que ele deu. E aí ele volta atrás com base em clamor popular, e aí isso é muito perigoso, porque se hoje a gente tem isso, o que impede, por exemplo, de amanhã ou depois a gente ter um chefe de facção preso, e aí a facção bota o fogo no Estado, igual aconteceu em São Paulo há anos atrás, e aí o juiz alega que por conta desse clamor, dessa situação toda, também vai voltar atrás em determinada decisão. Então é tudo muito ruim o que acontece. Corrige um erro absurdo, mas ele corrige o erro cometendo um outro erro mais grave. E é isso que ele justifica na decisão dele, de que houve uma pressão, de que ele não tinha percebido a questão social, os contextos sociais que será estão que ele inseridos. Será que ele tem alguma deficiência grave, sei lá, uma dissonância cognitiva? Porque é óbvio que todo mundo percebeu que havia um erro. Será que o autor da decisão não teve a sensibilidade de entender, a merda que estava fazendo? Olha, mais uma vez, o caso é cheio de problemas. A gente tem desde a da decisão escandalosa até, por exemplo, no meio da decisão, um trecho de um comando do ChatGPT ali. Então, o magistrado passou uma decisão dessa importância pelo ChatGPT também. Além das seguidas denúncias também contra ele. E não passou sozinho, porque tem outro desembargador junto com ele nessa decisão. Concordou com isso também. Está salvo da exposição, porque não era o relator, mas votou junto igualzinho, né? Exatamente. Bom, menos mal é porque o problema formal foi corrigido, a despeito desse triplo carpado aí que ele usou para justificar, né? Mas talvez, Kleber, a verdadeira motivação não seja exatamente essa que parece, seja essa aqui que o Alex vai mostrar para a gente agora. Olha aí, ó. 5 denúncias de abuso sexual contra esse desembargador, tá? E um primo dele ontem no Jornal Nacional falou com todas as letras que quando ele tinha 14 anos de idade, esse desembargador tentou estuprá-lo. Falou com todas as letras. Está aí a manchete para você no site do Jornal o Globo. Primo acusa desembargador Magid Nawef Lawar de abuso sexual. Houve tentativa do ato em si e consegui sair. Eu vi chocante o depoimento desse menino, viu? Ele tinha 14 anos de idade à época e resolveu agora, numa atitude muito corajosa, falar quem era o próprio tio dele, que hoje dá as cartas lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Kleber. Exato. A gente trouxe esse caso também no começo da semana, quando a gente começou a reportar, lembra? E aí isso se juntam a mais uma série de denúncias que apareceram depois que o caso ganhou repercussão. Aí eu listei lá no site do ICL as 5 denúncias que estão ali em investigação no CNJ. Todas essas denúncias foram recebidas pela deputada Bela Gonçalves, que é deputada estadual pelo PSOL de Minas Gerais. E aí, só recapitulando, a gente tem esse caso que a gente comentou agora, que foi o primeiro ali, o estopim do parente do desembargador. E aí a gente tem depois, na esteira desse relato, um relato de uma ex-funcionária que trabalhava na casa do desembargador, que também fez uma acusação nos comentários. Ontem nós trouxemos 2 casos de estagiárias desse desembargador que alegam também terem sido assediadas e alvos de abusos desse desembargador. E, por último, também chegou essa semana um relato para a deputada Bela Gonçalves sobre uma pessoa que trabalhou ali. A gente, obviamente, tem o cuidado de não identificar as vítimas, mas que reitera esse relato de um suposto padrão de abuso e de assédio por parte do desembargador. Na mensagem que ela recebeu, e inclusive essa denúncia também já está nas mãos do CNJ, está escrito o seguinte, Panunzio, eu vou ler aqui para vocês. Escreva você em razão de sua firme atuação, especialmente diante das graves notícias envolvendo o desembargador. Gostaria de levar ao seu conhecimento e o da Comissão de Direitos Humanos fatos ocorridos enquanto o referido magistrado atuava como juiz da comarca de Bonfim. Naquela ocasião, havia um padrão de comportamento predatório e constante assédio contra estagiárias da unidade judiciária, configurando um nítido abuso de poder e submissão. E aí,
dentro dessa mensagem que a deputada recebeu, ela conversou também com essa vítima que fez o testemunho dela e encaminhou a denúncia, tem ali detalhando as condutas, fala sobre utilizava o pretexto de organizar protestos em seu gabinete para exigir a proximidade física de estagiárias, praticava atos de libidinagem e agressão sexual, como passar o braço pela cintura das jovens, e puxar as alças das roupas íntimas, e oferecia jantares e dinheiros, segundo este relato recebido pela deputada. Então, é mais um relato da escalada e, bem, ele tem o desembargador tem esse retorno ali, ele volta atrás da decisão, também na esteira desse monte de denúncias, além das críticas pela própria decisão. Muito bem, muito bem. Bom, próximo assunto agora, Vorcaro, né? O escândalo do Banco Master. Ontem foi um dia de decisões importantes no âmbito tanto da CPI do crime organizado quanto da CPI do INSS, que geraram algumas manchetes que estão hoje em todos os jornais, inclusive aqui no site do ICL, como você vai ver agora. Olha, caso Master, CPI do crime convoca Vorcaro, Campos Neto e Paulo Guedes. E não foi só isso, hein? Tem mais coisas acontecendo. Por exemplo, quebraram o sigilo da Mari DT, que o pessoal aí está chamando de Maridit, mas é Mari DT, de DT de Dias Toffoli. Aquela empresa que, segundo o Dias Toffoli, é dona do... Não, segundo o Dias Toffoli, que é a dona de uma fração do Taiaiá, foi dona e da qual ele era associado. Estava escondido lá na condição de sócio anônimo dessa empresa, que tinha os irmãos dele, inclusive um que era padre, como administradores. Mas, enfim, a CPI convocou o Vorcaro, o Campos Neto, presidente do Banco Central, para explicar a inércia, e o Paulo Guedes, para falar sobre a condição que gerou esse escândalo. Agora, eu quero saber de você o seguinte, tem data já, Kleber, o depoimento do Vorcaro? Então, ele vai prestar um depoimento no Senado, mas na Comissão de Assuntos Econômicos, que é presidida pelo Renan Calheiros, Panunzio. E lá, segundo o Renan, ele já conversou e alinhou com a defesa do Vorcaro, que será no próximo dia 10, e que ele está conversando com a Polícia Federal para que a Polícia Federal possa fazer esse traslado do ex-banqueiro para Brasília para que possa prestar este depoimento. Ele está previsto para ocorrer às 11 horas da manhã. Muito bom. Eu gostei mesmo dessa manchete aqui, porque a matéria que está no nosso site foi uma matéria distribuída pela Agência Brasil. Olha o nome do repórter, ó, Lucas por Deus. É um nome bem próprio para um repórter que está cobrindo essas CPIs, né? E, bom, nós tivemos decisões também na CPI do INSS. Quer falar sobre isso, Kleber? Ou a gente passa para o próximo assunto da nossa pauta? Vamos avançar, que a gente tem bastante coisa ali pela frente. Vamos lá. Se der tempo, a gente volta para essa. Vamos lá. Olha, ontem a gente viu aqui no Desperta a intimidação que houve por parte dos trogloditas lá do Centrão, que assediaram durante uma entrevista coletiva a Manu Borges, a nossa repórter, né? Tentaram constrangê-la de tudo quanto foi jeito, né? E o Hugo Mota? O Hugo Mota viu aquelas imagens, se manifestou sobre isso, Kleber? Olha, eu encaminhei as imagens para a equipe do deputado e presidente da Câmara, Hugo Mota, e pedi um posicionamento. E eles retornaram falando que não vão comentar o assunto. Então, nós temos um caso de agressão, de intimidação mesmo, de uma jornalista dentro da Câmara dos Deputados, e o presidente decidiu se omitir da situação. O que não é nenhuma surpresa, lembrando o episódio recente da ocupação do plenário da Casa pelo deputado Glauber Braga, que culminou com a agressão de jornalistas, empurra e confusão por parte da Polícia Legislativa também. E esse caso foi tratado de forma também muito lateral e desdenhosa pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Reforço, é muito importante fixar o nome de Hugo Mota, porque ele vai disputar as eleições esse ano, a reeleição para deputado, então é muito importante para a nossa audiência não esquecer o nome desse parlamentar. E ele, na época do Glauber Braga, ele inclusive proibiu a entrada de jornalistas que fossem fazer imagens da retirada do deputado. Ele atacou diretamente o trabalho da imprensa naquela ocasião, e agora nós temos um jornalista atacado e o presidente da casa decide se omitir e não comentar a situação. Lamentável. Também já dizia o velho e bom Barão de Tararé que de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. Portanto, não há nenhuma frustração, porque a gente realmente não esperava nada nesse sentido do presidente da Câmara, né? Validando aqui o que dizia. Até aproveitando, porque eu até mandei um link para você, para você conseguir abrir para a gente dar uma olhada. O Hugo Mota é do Republicanos, e saiu hoje de manhã uma entrevista do presidente do Republicanos também, que é um outro show de horrores à parte, que vale a gente chamar a atenção e ter um pouco mais de atenção, que ele ataca, inclusive
fazer também esse adendo. Parece que o principal mote das campanhas contra o fim do 6x1, que atacam as campanhas que querem acabar com a escala 6x1, é basicamente consistindo em chamar os trabalhadores de vagabundos. A gente já viu outras matérias na imprensa falando disso, agora a gente tem o presidente do Republicanos falando que alertou o Mota contra o fim do 6x1, e o parlamentar ainda afirmou que o presidente do Republicanos, partido de Hugo Mota, ócio demais faz mal. Nessa mesma entrevista, ele alegou que não faz sentido os trabalhadores pedirem mais descanso, já que eles não têm dinheiro para opções de lazer. Então, já que as pessoas não têm direito a descansar, inclusive. Elas Sério não que ele falou isso? Um show, para uma festa, elas só querem descansar. Ele fala isso, olha. Vamos para a linha fina da matéria. Marcos Pereira afirma que pobres não podem pagar por lazer e, infelizmente, não passariam tempo com a família. Que absurdo! Que absurdo! Não, e calma. Marcos Palmeira, do Republicano. Gente, aqui é difícil estabelecer quem é mais ridículo nessa história toda, entendeu? Se o presidente do PL, né, o Valdemar Costa Neto, que disse que vai dar a vida contra a jornada 6x1, diz que dá a vida por uma causa ruim dessa. Será que a vida dele não vale nada? Calma, para não ser que as coisas melhoram ainda. Isso aqui foi só a pontinha do iceberg. Durante a entrevista... isso foi só a entradinha, mas na entrevista ele ainda completa, falando que caso as pessoas não trabalhem muito, elas vão ficar mais expostas a drogas e jogos de azar. E ainda diz, ao invés de lazer, pode ser o mal. Qual é o lazer que um pobre numa comunidade ou num sertão lá no Nordeste? Que absurdo. É um atrás do outro, é inacreditável. O FEBEAPA, a quantidade de bobagem que esse sujeito falou, esse cara não entende nem minimamente do que é trabalhar, porque se entendesse não diria nada disso, né? Mas então, é uma síntese do que pensa essa oligarquia parlamentar no Brasil, que está se mobilizando contra a jornada 6x1, hein? Pessoal, não vai ser fácil. A gente está cantando essa bola aqui desde o começo, tá? E hoje, Kleber, já vou aproveitar aqui para anunciar que o Guga Noblar faz uma matéria, que vai ser exibida daqui a pouco no N1, mostrando qual é o espírito lá no Congresso Nacional, tá? De novo, o Barão de Tararé, de onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo, Kleber. Exatamente. E acho que, por último, só para fechar, até você comentou na entrada, o coronel Marcelo Câmara foi finalmente autorizado a trabalhar naquela libera geral no trem da alegria das Forças Armadas, mais um consegue trabalho dentro da tropa ali e é reintegrado para que possa executar funções administrativas, conferências, eu vou até ler a decisão. Ele vai fazer conferência de documentos relativos a aquisições de material de consumo e os contratos administrativos pela unidade prisional. Então, temos mais uma vez o Exército ali no seu esforço de acolher todo tipo de golpista possível para dentro de suas fileiras, mais uma vez. Lamentável. Pois é, vai ficar bom quando o STM caçar as patentes dessa galera, né? Aí eu quero ver também como é que vai ficar esses militares com as patentes caçadas trabalhando dentro das forças, que isso vai ser outro precedente histórico inédito que vai ter que ser discutido. Muito bom. Ótimo, Kleber. Muito obrigado pelas informações de hoje. Amanhã, sexta-feira, Kleber volta aqui para a gente encerrar essa semana de doido no Brasil. Esperamos notícias melhores que as de hoje, porque hoje a pauta está simplesmente assim, se a gente botar uma lona em cima vira circo, se botar uma grade em volta vira hospício, né? O Hospício Brasil. Obrigadão, viu, Kleber? Imagina, um bom dia para nós, até mais. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau. Então é isso, gente. Olha, direitaça aí se mobilizando contra a escala 6x1. Quero saber do Alex se a Amanda já está ok, se eu posso chamá-la. O Alex está fazendo caprichando ali, porque o Alex trata muito bem aqui. Não sei por quê, viu, Alex? Vou chamar. Amanda, bom dia, tudo bem? Amanda, o pessoal estava com saudade de você, reclamando que você abandonou o Desperta, não fala mais com os pobres, não sei o que mais, é verdade isso? Bom dia, claro que não dia. É verdade, estarei sempre aqui quando convocada por essa equipe maravilhosa e estava com saudade de ti também, amigo, tamo junto. Muito bom. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa, que história é essa de que tem uma Gestapo ou uma SS inventada pelo prefeito midiático de Florianópolis? Que diabo de coisa é isso? Me conta. Então, Fábio, a gente tem acompanhado desde o ano passado aqui em Floripa, quando foi anunciada
a criação de uma espécie de guarda municipal paralela. E eu já quero aproveitar para convidar a audiência aqui do Desperta para ir lá no portal do ICL Notícias, que tem uma reportagem muito legal, em parceria com a Ponte Jornalismo, que cobre assuntos da segurança pública, mostrando que essa guarda paralela, na verdade, ela foi criada com um intuito muito específico, né? Quando ela foi anunciada e foi aprovada pela Câmara dos Vereadores sem muito debate aqui em Florianópolis, se vendeu a ideia de que era uma espécie de agente de segurança comunitária, como se fosse um agente de saúde, que a gente conhece, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, mas na área de segurança. Uma equipe desarmada, mas que faria um trabalho de apoio, principalmente por conta do aumento do volume de turistas na capital nessa época do ano, né? Na temporada, Florianópolis tem um acúmulo muito grande de habitantes por conta do fluxo de turismo. E venderam essa ideia de que esses agentes comunitários, que são voluntários, viriam para trabalhar nessa frente. Acontece que a ideia foi importada de um país que também não é muito afeito a trabalhar a segurança pública sob uma ótica humanista, que é Israel. A vice-prefeita da cidade, que é uma guarda municipal de carreira, a Mariane Matos, ela esteve em Israel, inclusive ela teve que ficar presa num bunker, porque foi bem no momento em que Israel sofreu com alguns bombardeios também no ano passado, e de lá ela trouxe essa proposta, e agora esses agentes de segurança comunitários, que são de fato uma guarda paralela, ou ICE, como a gente está chamando, né, de forma quase que metafórica, mas que simboliza muito o que eles vêm fazendo, eles têm atentado contra as populações minoritárias, que era justamente o que quem está atento a como as coisas funcionam aqui em Florianópolis sempre previu. Então, a gente tem essa guarda municipal paralela atuando muito em cima da população de rua, que já é um caso que vem sendo acompanhado nacionalmente também por conta das determinações e dos decretos do prefeito Topázio Neto para tentar tirar essa população das ruas e enviar para clínicas de internação compulsória. Então, esses agentes de segurança, eles também atuam nessa frente, constrangendo a população de rua, e eles têm feito um trabalho também muito associado à intimidação de vendedores ambulantes. Nas praias de Florianópolis, buscam então a questão da regularidade, da legalização desses ambulantes, mas não de um modo educativo, porque essas pessoas não estão ali comercializando seus produtos por mal. Para muitas delas é a única fonte de renda. Elas fazem um trabalho mais ostensivo mesmo de intimidação. Então o que a gente viu aqui foi se formar realmente uma espécie de ICE em Florianópolis, e de alguma forma eu acho que a gente pode associar isso também à própria queda do número de turistas na cidade da temporada passada para essas pessoas não querem mais vir para cá, porque elas sabem que aqui impera a hostilidade e também essa prática opressora mesmo com populares, né? É muito triste o que a gente está vendo por aqui, Panúzio. Pois é, a gente já viu isso 80 anos atrás, lá na Alemanha dos anos 30, né? É lamentável mesmo, porque é a repetição da mesma história, sabe? Depois você fala assim, não, você fica banalizando o nazismo. Não banalizando nada. O nazismo foi só uma forma de fascismo. O que a gente vê no mundo é uma empreitada massiva dessa nova forma de fascismo, tá? Pode chamar do nome que quiser, mas que é parecido com o nazismo, tá? Por isso a gente fala de Gestapo, de SS, essa coisa toda. Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. E o Carluxo? Está pacificado o espaço político aí? Vai ter uma dobradinha, chapa pura, Carol de Tone e Carluxo no Senado, né? Você falou em vendedor ambulante, falando de senador ambulante, porque esses bolsonaros, né, saem por aí deambulando pelo país, interferindo em processos locais. Mas parece que está dando certo para ele aí, finalmente, fechar na chapa, é isso? Isso mesmo, a gente viu ontem a primeira foto oficial, a imagem oficial dessa chapa pura, e eu quero aqui trazer já também uma relação com o cenário nacional. Desde que o Flávio Bolsonaro anunciou a sua pré-candidatura e tem aí aumentado também o seu percentual de intenção de votos nas pesquisas que a gente tem visto circular recentemente, parece que o PL está se empoderando e está desprezando alianças, né? A gente viu também ontem, fez grande sucesso nas redes sociais, aquelas anotações do Flávio Bolsonaro que foram flagradas
num papel ali de uma reunião que ele estava participando, e ali também já está explícito que eles estão desprezando algumas alianças e estão tentando fortalecer o núcleo forte, duro do partido. E isso se refletiu aqui em Santa Catarina também, contra todas as expectativas que a gente vem relatando desde o ano passado, uma série de imbrólios, de tretas, de polêmicas envolvendo a formação dessa chapa, que primeiro escanteou a Caroline Detoni, que fez a Caroline Detoni quase sair do PL, ela chegou a anunciar sua saída do PL para concorrer ao Senado, mas que agora ela foi referendada pelo Valdemar da Costa Neto, que recentemente tinha dito novamente que não havia espaço para ela ser candidata ao Senado pelo PL. Então, as movimentações do PL a partir desse novo desempenho aí do Flávio Bolsonaro nas pesquisas, inclusive no Distrito Federal, com Michele Bolsonaro e Bia Kicis, e agora aqui em Santa Catarina, com essa chapa pura, né, são 2 representantes do PL, indicam que este partido está entrando de salto alto na campanha pré-eleitoral. A gente ainda não está com um período de campanha aberto, mas essas movimentações aqui, casadas com o desempenho do Flávio na pesquisa, elas indicam que o partido quer sim afastar cada vez mais algumas siglas ali das suas alianças e fortalecer o seu projeto, que na verdade não é um projeto para o interesse público, não é um projeto com pautas e com programas sociais que importem a população, é um projeto de poder para continuar fortalecendo e alimentando e gerando dividendos para a família Bolsonaro. Não é à toa que foi o Jair Bolsonaro quem plantou o filho, esse candidato a senador ambulante, como você bem lembrou, aqui no nosso estado. Ele não tem identificação nenhuma com Santa Catarina e vai concorrer à vaga, então, que estava sendo disputada pelo Espiridião Amin, que é um bolsonarista também, mas é do Partido Progressistas. Então, Amanda, deixa eu te perguntar, como é que fica a articulação do governador Jorginho Melo com o senador Espiridião Amin? Olha, o Espiridião Amin, ontem ele deu uma declaração maravilhosa, que foi uma indireta para o Carlos Bolsonaro, dizendo que ele é um candidato de Santa Catarina, por Santa Catarina, coisa que o Carlos Bolsonaro não é, e ele e o Jorginho Melo, obviamente, não podem se encontrar em público nos próximos dias, porque vai soltar faísca de todos os lados, né? O Jorginho Melo, ele estava tentando há muito tempo já seduzir, trazer a Federação União Progressistas, que daí ele não traz só o partido do Amin, mas também o partido União, que é uma sigla forte aqui no estado, e com esse palanque aí, com a chapa pura do PL, ele simplesmente chutou o Amin, e o Amin é um político que tem uma penetração no poder instituído aqui de Santa Catarina, que é um estado também muito elitizado, que não pode ser desprezada. E eu tenho certeza, Panúzio, que o Jorginho Melo também está contrariado com essa decisão, porque apesar de ser também bolsonarista e de se apresentar nessas pautas ideológicas, ele sempre foi um político de articulação. Então ele sabe o quanto a aliança seria importante. Só que agora ele perdeu a chance, pelo menos temporariamente, porque a gente também pode ter outros capítulos, né, pela frente. Essa eleição vai ser curiosa aí em Santa Catarina, viu? Quero ver o que vai acontecer, porque me parece que o cenário está apontado. Ou o Carluxo dança, né? No movimento alimentado pela indignação do eleitor de Santa Catarina, que tem orgulho local, orgulho patriótico, vamos dizer assim, de ser catarinense, e o senador Espiridião Amin, que é uma máquina de votos, né? Um político extremamente tradicional, está na política, sei lá, há um século. Acho que nunca perdeu eleição na vida, foi governador, foi senador, foi constituinte, enfim, é um quadro importante. Vai ser interessante ver essa disputa, viu, Amanda? Vai, e só para complementar, Panúzio, a gente também pode ter um fenômeno aí a partir dos eleitores de esquerda, né? A gente tem já um pré-candidato que ainda não foi formalizado, mas que a gente tem acompanhado por aqui, deve ser o presidente do Sebrae, Décio Lima, que é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula e que foi candidato ao governo, inclusive foi para o segundo turno em 2022, mas a gente sabe que os eleitores de esquerda, eles vão tentar, talvez até fazer um voto útil, eventualmente, além de votarem no candidato de esquerda, mas também podem fazer um voto útil para tentar limar o Carlos Bolsonaro do Senado. Então essa eleição ela vai ser completamente imprevisível, mas eu volto a dizer, a gente continua aqui torcendo pela briga, porque enquanto os bolsonaristas brigam, a gente vai cavando espaço para a democracia.
Muito bom, Amanda. Super obrigado pela sua participação aqui no programa hoje. A gente está esperando sempre você aqui, tá bom? Obrigada, amigo. Um beijo para todo mundo da comunidade série. Um beijo, Amanda. Tchau, tchau. Tchau. Amanda Miranda, sempre conosco aqui, trazendo essa informação boa só para você que nos assiste aqui. E você tem a informação com semanas de antecedência antes que ela chegue aos jornais. É o que tem acontecido aqui com relação a esse cenário que aparece lá em Santa Catarina, que reflete, de certa forma, como uma espécie de metáfora, uma metonímia do que será o processo eleitoral esse ano. Agora nós vamos do sul para o nordeste, porque ontem houve uma operação policial, a Polícia Federal colocou em evidência, o ministro Flávio Dino autorizou, né, um dos próceres da direita pernambucana, um oligarca de muitas gerações, que é o senador Fernando Bezerra. A matéria está na capa do nosso site aí, eu vou mostrar para você. Olha aí, PF mira aí senador Fernando Bezerra Coelho e filho. Eu acho engraçado são os nomes aqui, porque o que tem de nome de bicho nesses sobrenomes dele aqui, Bezerra, Coelho, Carneiro, Cordeiro, né? Enfim, PF mira aí senador Fernando Bezerra Coelho e filho em operação sobre desvio de emendas. O grupo investigado pode ter movimentado bilhões de reais em recursos públicos. E esse homem foi um cara importantíssimo, né? Tão importante que autoridades do governo passado diziam para ele assim, senador, em Pernambuco é do senhor, como se houvesse assim, né? O patrimonialismo não se limita mais à transferência de riqueza, ele também significa transferência de territórios, né? Enfim, tivemos aqui, é uma matéria que está no nosso site aqui, que você pode dizer, que diz o seguinte, olha, a Polícia Federal realizou ontem a Operação Vassalos, que apura um suposto desvio de emendas parlamentares envolvendo fraudes e licitações, corrupção, lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo investigado pode ter movimentado bilhões de reais em recursos públicos. Então, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, e não se limitou a Pernambuco. Também houve operações policiais na Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal, medidas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, que tinham, entre outros, o senador Fernando Bezerra Coelho como um dos alvos. E aqui, quero chamar a atenção de vocês, eu não vou ter tempo de ler para vocês um trecho muito grande disso aqui, mas eu estou recomendando matéria do Lula Costa Pinto no nosso site, explicando qual é a engenharia de controle social e de desvio de dinheiro que essa gente montou lá em Pernambuco. A manchete é essa: Dino estoura clã dos coelhos e modus operandi oligarco via orçamento da União. E aqui o Lula vai nos explicar como é que funcionava o esquema das fraudes à licitação. Ele diz o seguinte: o rol designativo, eu vou ler no trecho que aborda mais diretamente o problema. Olha só, tudo se dá exclusivamente em Petrolina, né? Petrolina, às margens do Rio São Francisco. A cidade é joia e pequena metrópole do sertão de São Francisco, no coração do Nordeste. A empresa, que tem as portas das burras públicas escancaradas para executar obras cruciais nas administrações de Miguel Coelho, que governou, filho do ex-senador Fernando Bezerra Coelho, né? Ex-líder do Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, enfim, teve amplo poder de 2017 a 2022 no governo do Bolsonaro, né? E a empresa que está por trás disso se chama Liga Engenharia. Pertence a primos e sobrinhos do ex-prefeito Miguel Coelho, primos e sobrinhos, né? Uma relação direta de parentesco. E até ontem era o nome pretendido pelo prefeito do Recife, João Campos, para ser seu companheiro na chapa da disputa pelo governo estadual, e do irmão do ex-prefeito de Petrolina, Fernando Filho. Desde de fevereiro de 2023, o Fernando, como ex-líder de Bolsonaro e pai de Miguel Fernando Filho, é chamado pelos seus chegados, como ele é chamado pelos seus chegados, dedica-se a atividades de relações institucionais. Isso é o nome científico daquilo que a gente chama de lobby, tá? Então leiam aqui a matéria do Lula, está no site do ICL, é aberta para todo mundo, tá? Que vocês vão entender a gênese dessas fraudes lá e a maneira também, né? O modus operandi dessas grandes oligarquias. Mudando um pouquinho de assunto aqui, vamos para um movimento anunciado pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, que vai ser o adversário do campo progressista nessa eleição. A matéria que eu escolhi está no Valor Econômico, mas você pode ler em qualquer um dos grandes jornais, porque ela está aí para todo mundo ver. O Flávio Bolsonaro anunciou que vai apresentar uma PEC pelo fim da reeleição a presidente.
é puro proselitismo. Obviamente, quando ele ganhar a eleição, se é que isso, né? Deixa eu até bater na madeira aqui, mas se é que isso vai acontecer, ele vai mudar de ideia. Sabe por quê? Porque o poder é doce, adocica a boca, muda as vontades do poderoso. E obviamente que falta, a julgar pela maneira como se dedicou à reeleição do próprio pai, falta uma motivação sincera que justifique uma proposta como essa. Então é puro proselitismo, mas vai fazer algum barulho limitado ao que se viu ontem no noticiário. A matéria diz o seguinte, aqui no Valor Econômico. Em uma agenda intensa, na quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, anunciou uma proposta de emenda constitucional para extinguir a possibilidade de reeleição do presidente da República a partir do pleito deste ano. Depois de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na prisão, ele também tornou pública a pacificação do partido em Santa Catarina, que a gente abordou agora com a Amanda, e a pré-candidatura ao Senado do deputado Guilherme Derrite, em São Paulo. Na PEC do fim da reeleição, que foi antecipada pelo jornal Valor Econômico, Flávio preserva a possibilidade de reeleição para os outros cargos do Poder Executivo, ou seja, prefeitos e governadores. Desculpa. Então, é um projeto que é projeto meia boca, porque ou acaba com a reeleição para todo mundo ou não acaba para ninguém. Mas como é que explica para o prefeito e para o governador, na bica de serem reeleitos, que vai acabar no ano que vem, né, essa chance de ouro de ter a seu lado a máquina administrativa para enfrentar o processo eleitoral? Puro proselitismo, veja com desconfiança e saiba que vai mudar, tá? Porque não tem jeito de mudar. A genética dessa proposta é uma genética deficiente, tá bom? Um outro escândalo aqui envolvendo assuntos estranhos é isso que você vai ver aqui que o Alex vai mostrar para vocês. O canabidiol, que é uma substância derivada da cannabis, que é popularmente conhecida como maconha, esse remédio caríssimo, cujo preço não se justifica num país tropical que poderia estar produzindo toneladas aí de safras de cannabis para a produção desses remédios, né? O canabidiol é caro e por isso passou a ser objeto do desejo de quem quer fraudar a compra dessa medicação por órgãos públicos, tá? Vou ler um trechinho para você, tá no nosso site aí também, você pode ver. A Controladoria Geral do município de São Paulo começou a investigar um suposto direcionamento no edital de compra de canabidiol pela prefeitura. A denúncia foi aprovada por maioria em reunião do Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão composto por membros da administração e de usuários da rede pública, no dia 12 de fevereiro. De acordo com a denúncia, o direcionamento teria como objetivo, presta atenção, favorecer a empresa vencedora e Milena Fonseca. Quem é Milena Fonseca? Filha da secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, que se chama Sandra Sabino Fonseca. Milena Fonseca ministrou os cursos de capacitação para médicos do município sobre como prescrever o CBD, o famoso canabidiol, tá bom? Então, mais um escândalozinho aí pra gente. E com esta notícia eu vou encerrar o noticiário de hoje, pedindo para você ficar quietinho aí, não saia da cadeira, porque daqui a pouquinho vem o N1, que vai aprofundar a discussão dos temas aqui e ainda vai apresentar para vocês a reportagem do Guga lá no Congresso, que está sensacional, cobrando os deputados a posição deles em relação ao fim da jornada 6x1. E, gente, olha, é hoje que vai acontecer uma coisa super importante para nós aqui no ICL, provavelmente para você também, que gosta de estudar, que não gosta de ser enganado por fake news, que quer facilidade, né, no acesso ao conhecimento, e disso o ICL entende bastante bem. Vai ser hoje o lançamento do Oráculo do ICL, que é uma, como diz ali naquela peça ali, é uma forma nova e 100% personalidade de aprender e colocar em prática todo o conhecimento dos grandes pensadores do ICL, tá? Então não perca hoje, vai ser às 8 horas da noite, é super interessante essa inteligência artificial, e você pode ganhar um convite aqui, olha, Desperta ICL. Eu faço esse gesto todo dia, né? Você deve estar sempre pensando assim, lá o Fábio vai apontar agora o despertaicl.com.br. Então aproveita e vai lá, porque eu falo todo dia e você não foi até hoje. Tá? Despertaicl.com.br. Pega lá o seu convite para você assistir a esse lançamento hoje. É um lançamento importante para o ICL. Só de assistir a aula você já nos ajuda aqui a manter o jornalismo que você já sabe que é o jornalismo mais correto e honesto do Brasil, tá bom? Esperamos você lá às 8 horas da noite de hoje, tá? É despertaicl.com.br. Nós temos audiência aí, ô Alex?
Temos ou não temos? Infelizmente não temos audiência hoje, mas estamos em primeiro lugar? Só me informa isso. Não precisamos mostrar o número. É porque aqui isso é tudo de improviso. Estamos em primeiro lugar, então não tem nem graça, né, gente? Muito obrigado por vocês aí. Isso está virando uma rotina. Faz tempo que a gente não termina o programa aqui em primeiro lugar na audiência da internet. Muito obrigado pelo privilégio de ter você como nosso telespectador aqui, tá? E bom dia, até amanhã, sexta-feira, a gente volta para encerrar a semana. Tchau, obrigado. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.